Eu respondi tá acordada? Às 3 da manhã. E acabei no meio de um esquema bilionário. Eu deveria ter ignorado aquela mensagem, e talvez essa seja a única certeza que tenho quando olho para trás agora, porque tudo começou com uma vibração leve no criado mudo, no meio de uma madrugada silenciosa. Dessas em que o mundo parece suspenso, e qualquer som ganha peso demais, e eu estava meio dormindo quando a luz do celular iluminou o quarto escuro, fazendo meus olhos arderem, enquanto eu tentava entender quem, em sã consciência, me mandaria mensagem às 3 da manhã, e quando finalmente consegui focar na tela, meu estômago revirou antes mesmo que minha mente processasse completamente o nome. Jake, meu ex da faculdade, alguém que eu não via nem falava havia quase 2 anos, desde o tipo de término que não deixa espaço para a amizade, nem para a saudade, apenas para um silêncio carregado de coisas mal resolvidas. Porque ele não apenas terminou comigo, ele me traiu com a minha colega de quarto. E não foi algo rápido ou impulsivo, foi algo escondido, sustentado por mentiras que eu demorei tempo demais para enxergar. E talvez por isso, ver aquele nome ali, depois de tanto tempo, trouxe uma mistura estranha de irritação, curiosidade e um incômodo que eu não sabia explicar direito. E a mensagem era simples, quase irritantemente simples, como se não carregasse o peso de tudo o que existia entre nós. Tá acordada? E por alguns segundos eu só fiquei olhando para aquilo, com o polegar parado sobre a tela, sabendo exatamente o que deveria fazer. Que era bloquear, ignorar, virar para o lado e voltar a dormir, como qualquer pessoa sensata faria. Mas ao mesmo tempo havia algo ali, uma inquietação que não fazia sentido, como se aquela mensagem não fosse apenas mais uma tentativa aleatória de contato, como se tivesse algo diferente, algo errado. E antes que eu pudesse pensar melhor, já tinha respondido. Sim, o que houve? E no instante em que enviei, senti aquele arrependimento imediato, como se tivesse aberto uma porta que deveria ter permanecido fechada. E então vieram os 3 pontinhos, aparecendo e desaparecendo na tela, um padrão nervoso que eu lembrava bem. Porque Jake sempre foi assim, alguém que pensava demais no que dizer, alguém que manipulava palavras como quem monta uma cena, e por um momento achei que ele fosse desistir, que aquilo terminaria ali, como uma mensagem estranha no meio da madrugada. Mas então a resposta chegou, e em poucas palavras conseguiu fazer meu corpo inteiro ficar alerta. Estou em frente ao seu prédio. E foi nesse exato momento que o sono desapareceu completamente, substituído por uma sensação fria que subiu pela minha espinha, porque havia algo muito errado naquela frase, algo que não se encaixava, já que eu nunca tinha dito a ele onde eu morava depois da faculdade. Nem para amigos em comum, nem em redes sociais, eu tinha sido cuidadosa justamente para evitar qualquer tipo de contato inesperado. E ainda assim, ali estava ele, dizendo que estava na frente do meu prédio, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E enquanto eu me sentava na cama, tentando organizar os pensamentos que começaram a correr rápido demais, uma única pergunta se repetia na minha cabeça, cada vez mais alta. Como ele sabia onde me encontrar, e por que agora, depois de tanto tempo, ele apareceria no meio da madrugada, como se estivesse fugindo de algo que eu ainda não conseguia enxergar, e mesmo sem querer admitir, eu já sabia que aquela noite estava longe de acabar ali. Eu já sabia que aquela noite estava longe de acabar ali, e mesmo assim fiquei alguns segundos parada na beira da cama, olhando para a tela como se ela pudesse me dar alguma explicação lógica para aquilo, mas não havia nenhuma, apenas aquela última mensagem e o silêncio pesado que veio depois, e foi então que digitei. Quase automaticamente. Como você conseguiu meu endereço? Tentando manter o controle da situação pelo menos através das palavras, mas a resposta dele veio rápida demais, como se ele não tivesse tempo para esse tipo de pergunta. Por favor, desce. Eu preciso falar com você. É importante. E o jeito como ele escreveu aquilo, sem rodeios, sem aquele tom manipulador que eu conhecia tão bem, fez algo dentro de mim se contrair. Porque não parecia o Jake que eu lembrava. Não parecia alguém tentando convencer ou enganar. Parecia alguém com medo. E foi exatamente essa percepção que me fez levantar, ainda hesitante, caminhando até a janela do quarto com o coração acelerado. E quando afastei a cortina devagar, a rua vazia se revelou sob a luz amarelada de um único poste, criando sombras longas e silenciosas. E ali, encostado perto da entrada do prédio, havia uma figura, imóvel por alguns segundos, como se estivesse tentando não chamar atenção, e mesmo do 5º andar. Mesmo sem conseguir ver claramente o rosto, havia algo naquela postura que eu reconhecia, algo familiar o suficiente para me fazer engolir em seco, porque, de alguma forma, eu sabia que era ele. E isso só tornava tudo mais estranho, mais errado, mais impossível de ignorar. E enquanto eu observava, vi ele se mover de leve, olhando por cima do ombro, como se estivesse verificando algo atrás dele. E aquele pequeno gesto foi o que realmente me deixou inquieta, porque não era um comportamento normal de alguém que só queria conversar. Era o comportamento de alguém que estava esperando ser seguido. Ou pior, de alguém que já estava sendo, e meus instintos começaram a gritar ao mesmo tempo, dizendo para eu não descer, para eu trancar a porta, ligar para alguém, talvez até para a polícia, porque nada naquela situação fazia sentido, nada era seguro, e ainda assim, havia algo mais forte que esse medo. Algo que eu odiava admitir, mas que sempre foi um dos meus maiores defeitos. A necessidade de entender, de ver com os próprios olhos antes de decidir. E foi isso que me fez me afastar da janela e pegar o celular novamente, digitando sem pensar muito. Se isso for alguma brincadeira, eu juro que... Mas apaguei antes de terminar,
porque no fundo eu sabia que não era. Havia algo sério ali, algo que não combinava com jogos ou manipulação. E foi então que tomei uma decisão que, naquele momento, pareceu pequena, mas que mudaria completamente o rumo daquela noite. Levantei, peguei um moletom, vesti por cima do pijama e, antes de sair do quarto, abri a gaveta da cômoda e peguei o spray de pimenta que eu mantinha ali, desde que comecei a morar sozinha, segurando com mais força do que o necessário, como se aquilo pudesse me dar algum tipo de controle sobre o que estava prestes a acontecer. E enquanto eu caminhava até a porta do apartamento, cada passo parecia mais pesado que o anterior. Não por medo apenas, mas pela sensação clara de que eu estava atravessando um limite, deixando a segurança do meu espaço para entrar em algo completamente imprevisível. E quando apertei o botão do elevador, o silêncio do corredor pareceu mais alto do que nunca. Como se o prédio inteiro estivesse preso naquele momento, esperando comigo, e enquanto o elevador descia lentamente, andar por andar, uma única pergunta ecoava na minha cabeça, insistente, impossível de ignorar. O que exatamente eu estava prestes a encontrar lá embaixo? O que exatamente eu estava prestes a encontrar lá embaixo foi a pergunta que não saiu da minha cabeça, nem por um segundo enquanto o elevador descia lentamente, fazendo aquele barulho mecânico que parecia alto demais para uma madrugada tão silenciosa, e quando finalmente chegou ao térreo, as portas se abriram com um leve rangido que me fez prender a respiração por um instante, como se aquele simples som pudesse anunciar minha presença para alguém que eu nem sabia se estava lá fora. E mesmo assim eu saí, atravessando o pequeno hall do prédio com passos contidos, sentindo o frio da cerâmica através do tênis, com a mão apertando o spray de pimenta dentro do bolso, pronta para qualquer coisa, ou pelo menos tentando me convencer disso. E quando parei diante da porta de vidro que dava para a rua, hesitei, observando a silhueta lá fora por alguns segundos, antes de girar a maçaneta e abrir, deixando o ar frio da madrugada entrar de uma vez, trazendo com ele um silêncio ainda mais pesado. E foi só quando dei o primeiro passo para fora, que a figura se moveu completamente para a luz do poste. E então eu vi. De verdade. E quase não reconheci o homem à minha frente, porque o Jake que eu conhecia sempre foi vaidoso, sempre arrumado, sempre preocupado com a aparência. E aquele ali estava o oposto disso, com o rosto inchado, um dos olhos roxos, o lábio cortado com sangue seco, a roupa amassada, como se tivesse passado horas em algum lugar desconfortável ou pior. E mais do que a aparência, era a expressão dele que me fez parar a alguns passos de distância. Porque não havia arrogância, não havia aquele sorriso convencido que ele usava para sair de qualquer situação. Havia apenas cansaço. E medo, um medo real, cru, que não parecia ensaiado. E isso me deixou ainda mais alerta. Porque se havia uma coisa que eu sabia sobre o Jake era que ele era bom em mentir. Mas naquele momento, ou ele estava fazendo a melhor atuação da vida dele, ou algo realmente grave tinha acontecido. E por alguns segundos, nós só nos encaramos, como se o passado inteiro estivesse ali entre nós. Silencioso, pesado, esperando para ver quem falaria primeiro. E fui eu quem quebrou aquilo, mantendo a distância, a voz firme, mesmo com o coração acelerado. O que aconteceu com você? E ele demorou um segundo para responder, como se estivesse organizando os próprios pensamentos, ou talvez tentando decidir até onde podia confiar em mim. E então levantou os olhos, finalmente encontrando os meus de verdade, e disse algo que fez todo o resto desaparecer por um instante. Eu não sabia para onde ir. Eles estão atrás de mim. E foi naquele momento que meu corpo inteiro ficou em alerta máximo, porque aquela frase não era apenas estranha. Ela era perigosa, carregada de implicações que eu ainda não entendia, e sem pensar dei um passo para trás, aumentando ainda mais a distância entre nós, enquanto minha mão se fechava mais forte no spray escondido, e perguntei, já sentindo a tensão crescer no ar. Quem está atrás de você? E ele não respondeu de imediato. Apenas virou o rosto rapidamente, olhando para a rua vazia, como se esperasse ver algo surgir da escuridão. E aquele gesto, mais do que qualquer palavra, foi o que realmente me fez perceber que aquela situação estava muito além de qualquer coisa que eu tinha imaginado quando respondi aquela mensagem. E quando ele voltou a olhar para mim, a voz saiu mais baixa, quase um sussurro carregado de urgência. Eu vi algo que não devia, no trabalho, documentos, dinheiro, coisas grandes demais. O CEO me pegou, e agora os seguranças dele estão me procurando. E naquele instante, tudo dentro de mim entrou em conflito. Porque parte de mim queria rir, descartar aquilo como mais uma das histórias absurdas que ele costumava inventar. Mas outra parte, uma parte muito mais difícil de ignorar, olhava para o estado em que ele estava, para o medo evidente nos olhos dele, e não conseguia simplesmente fingir que aquilo era mentira. E enquanto eu tentava decidir no que acreditar, percebi algo que fez meu estômago apertar ainda mais. Ele não tinha vindo até mim por acaso. Ele tinha vindo porque achava que eu era a única pessoa que não confiaria nele sem provas, e isso tornava tudo ainda mais complicado do que eu queria admitir. Ele não tinha vindo até mim por acaso. Ele tinha vindo porque achava que eu era a única pessoa que não confiaria nele sem provas. E isso tornava tudo ainda mais complicado do que eu queria admitir, porque, no fundo, aquilo dizia muito mais sobre mim do que sobre ele, e por alguns segundos eu fiquei ali, parada, tentando processar não só o que ele tinha dito, mas o que aquilo significava, porque confiar no Jake nunca foi uma opção fácil. Não depois de tudo o que aconteceu entre nós, não depois das mentiras, das manipulações, das promessas quebradas que ele sempre conseguia justificar com alguma história convincente. E ainda assim, ali estava ele, machucado, tremendo,
dizendo que estava sendo perseguido por algo grande demais. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, parecia que ele não estava tentando me convencer de nada. Apenas sobreviver. E isso me deixou desconfortável de um jeito que eu não esperava. Porque era mais fácil lidar com o Jake mentiroso do que com aquele ali, vulnerável, desesperado. E então, eu fiz a única pergunta que realmente importava naquele momento, cruzando os braços como uma tentativa inútil de manter o controle. E por que vir até mim depois de tudo? E ele não desviou o olhar. Não tentou suavizar, não tentou se defender como fazia antes, apenas passou a mão pelo lábio machucado, respirou fundo e respondeu com uma sinceridade que me pegou desprevenida. Porque você sempre via através das minhas mentiras. Você era a única que me confrontava. Eu preciso de alguém que não acredite em mim agora. E eu quase ri, não por achar graça, mas pela ironia absurda daquilo tudo, porque de todas as pessoas no mundo, ele escolheu justamente a única que tinha motivos de sobra para virar as costas e ir embora. E talvez tenha sido exatamente isso que me fez continuar ali, porque de alguma forma aquilo fazia sentido. Distorcido, mas fazia. E então fui direta, sem rodeios. E o que você quer de mim? E dessa vez, ele não hesitou. Enfiou a mão no bolso do casaco e puxou algo pequeno, escuro, segurando com cuidado, como se fosse mais valioso do que qualquer outra coisa naquela noite, e quando estendeu a mão na minha direção, vi que era um pendrive, simples, comum, mas que naquele contexto parecia carregar algo muito maior. E ele disse, com a voz ainda baixa, mas firme: Eu tenho as provas aqui. Tudo. Contas, transferências, nomes. Preciso de um lugar para ficar até de manhã. Depois eu vou entregar isso para as autoridades. E naquele instante, o peso da decisão caiu de vez sobre mim, porque não era mais apenas sobre acreditar ou não nele. Era sobre me envolver ou não em algo que claramente podia ser perigoso. Algo que já tinha deixado marcas visíveis nele. E enquanto eu olhava para aquele pendrive na mão dele, senti todas as memórias do nosso passado passando rápido pela minha cabeça. As brigas, as decepções, as vezes em que eu quis acreditar e acabei sendo enganada. E ao mesmo tempo, ali estava ele agora, sem máscaras, sem controle, pedindo ajuda de uma forma que não parecia ensaiada. E foi exatamente nesse momento que um novo elemento entrou na equação, de forma brusca, quase como um aviso. Porque luzes fortes surgiram no fim da rua, cortando a escuridão e iluminando tudo ao redor por um segundo, e um SUV preto desacelerou conforme se aproximava do prédio, com os faróis apontando diretamente na nossa direção, e eu senti o corpo do Jake enrijecer ao meu lado antes mesmo de olhar para ele. Porque o medo que passou pelo rosto dele naquele instante não parecia fingido, não parecia exagerado, era imediato, visceral, e quando ele sussurrou, por favor, só uma noite, não havia mais espaço para indecisão confortável, porque aquela situação tinha acabado de deixar de ser apenas estranha e se tornado perigosa de verdade. Aquela situação tinha acabado de deixar de ser apenas estranha e se tornado perigosa de verdade, e foi exatamente isso que fez meu corpo agir antes mesmo da minha mente terminar de decidir, porque no instante em que vi o medo real no rosto do Jake e os faróis do SUV iluminando a rua como se procurassem algo, ou alguém, eu simplesmente estendi a mão, segurei o braço dele com força e puxei para dentro do prédio, fechando a porta de vidro atrás de nós com mais pressa do que gostaria de admitir, e por alguns segundos ficamos ali no hall, em silêncio, apenas ouvindo o som distante do motor lá fora diminuindo enquanto o carro seguia pela rua, e eu só soltei o braço dele quando tive certeza de que não havia ninguém entrando logo atrás. E foi nesse momento que tudo pareceu mais real do que nunca, porque não havia mais distância, não havia mais a barreira da rua entre nós. Agora ele estava ali dentro, no meu espaço, trazendo com ele tudo aquilo que eu ainda não entendia completamente. E eu respirei fundo, tentando retomar o controle. E disse, estendendo a mão de forma firme: Me dá isso. E ele não hesitou. Entregou o pendrive imediatamente, sem tentar negociar, sem questionar, como se soubesse que aquele era o único motivo de eu sequer considerar ajudá-lo. E aquilo, de certa forma, me deu um pouco mais de controle sobre a situação. Porque eu precisava de algo concreto, algo que não fosse apenas mais uma história. E sem dizer mais nada, comecei a andar em direção ao elevador, com ele me seguindo em silêncio, como se qualquer barulho mais alto pudesse atrair algo que ainda estava lá fora. E o trajeto até o meu apartamento pareceu muito mais longo do que o normal. Cada segundo carregado de tensão, cada som pequeno parecendo alto demais, até que finalmente entramos. E assim que a porta se fechou atrás de nós, eu travei imediatamente, virando a chave 2 vezes por instinto. E só então me permiti olhar para ele de novo, ainda desconfiada, ainda alerta, e disse: Se isso for alguma mentira, eu te coloco pra fora agora mesmo. E ele apenas assentiu, sem discutir, sem aquele impulso de se defender que eu conhecia tão bem, e aquilo me deixou ainda mais inquieta, porque quanto mais ele agia daquele jeito, mais difícil ficava acreditar que tudo aquilo era encenação. E então fui direto para a mesa, peguei meu celular e conectei o pendrive com o adaptador que eu usava para trabalho, sentindo o coração acelerar enquanto os arquivos carregavam na tela. E nos primeiros segundos, eu ainda estava pronta para encontrar qualquer coisa banal, algo que desmontasse aquela história inteira. Mas não foi isso que apareceu, porque o que eu vi fez meu estômago afundar de uma forma que eu não estava preparada. Eram planilhas detalhadas, extratos financeiros com valores absurdos, transferências entre contas offshore, nomes de empresas que eu nunca tinha ouvido falar, mas que claramente estavam conectadas entre si. E quanto mais eu rolava, mais a imagem se formava, clara, consistente, impossível de ignorar.
E de repente aquela história que parecia absurda minutos antes começou a fazer sentido de um jeito assustador. E eu senti um frio subir pela espinha, ao perceber que aquilo não era algo pequeno, não era um erro isolado. Era algo grande, estruturado, perigoso. E lentamente levantei o olhar para o Jake, que estava parado ali, esperando sem dizer nada, como se soubesse exatamente o que eu estava vendo. E naquele momento, pela primeira vez naquela noite, eu entendi que a decisão que eu tomasse a partir dali não envolveria apenas o passado que eu tinha com ele, mas algo muito maior do que nós dois. Algo muito maior do que nós dois. E foi exatamente essa percepção que fez todo o resto desaparecer por um instante, porque naquele momento, não importava mais quem o Jake tinha sido para mim, não importava o passado, a traição ou qualquer ressentimento que ainda existisse. O que estava diante de mim agora era algo concreto, perigoso e impossível de ignorar. E enquanto eu ainda segurava o celular com os arquivos abertos, senti o peso da responsabilidade cair de uma vez, porque não havia mais espaço para dúvida confortável. Aquelas provas não eram interpretáveis, não eram vagas, eram claras demais, detalhadas demais, organizadas demais para serem falsas. E isso significava que, se o que ele disse era verdade, então não era apenas ele que estava em risco por carregar aquilo. Eu também estava. E a partir do momento em que abri aqueles arquivos, não havia mais como voltar atrás, e por alguns segundos fiquei em silêncio, tentando organizar tudo, enquanto o Jake continuava parado, esperando, como alguém que já tinha chegado ao limite e não tinha mais energia para convencer ninguém. E foi então que fiz a pergunta que precisava ser feita, sem tirar os olhos dele. Você mostrou isso para mais alguém? E ele balançou a cabeça negativamente, com uma rapidez que parecia sincera demais para ser pensada, e respondeu: Não, você foi a primeira pessoa em quem pensei. E aquilo, por mais estranho que fosse, me atingiu de um jeito inesperado, porque significava que de todas as opções que ele poderia ter, ele escolheu justamente a mais difícil, a única pessoa que não confiaria nele sem provas. E talvez fosse exatamente por isso que eu ainda estava ali, porque no fundo, aquilo fazia sentido. E enquanto eu respirava fundo, olhando novamente para os dados na tela, comecei a entender que havia apenas um caminho lógico a seguir. Não porque eu queria ajudar o Jake, mas porque ignorar aquilo seria muito pior. E então, sem dramatizar, sem hesitar mais, eu peguei o celular, desbloqueei e comecei a discar. E ele me observou em silêncio, sem perguntar, como se já soubesse o que eu faria. E quando a ligação foi atendida, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Relatei que tinha informações sobre possíveis crimes financeiros graves, que havia documentos e que precisava que alguém viesse imediatamente. E enquanto falava, senti o ambiente mudar, como se aquela decisão tivesse colocado tudo em movimento, como se aquela noite tivesse cruzado um ponto sem retorno. E quando desliguei, olhei para ele pela primeira vez sem desconfiança imediata, mas também sem qualquer promessa de confiança, e disse apenas: Se isso for real, você fez a coisa certa vindo até mim. Mas agora isso não é mais sobre você. E ele assentiu devagar, como alguém que finalmente estava entregando o controle. E foi naquele momento, com o silêncio voltando ao apartamento e a tensão ainda presente no ar, que eu entendi que o verdadeiro problema não era mais decidir se eu ajudaria ou não. Era lidar com tudo o que viria depois daquela escolha. Lidar com tudo o que viria depois daquela escolha foi o que transformou os minutos seguintes em algo quase irreconhecível. Porque assim que desliguei o telefone, o silêncio no apartamento deixou de ser apenas tenso e passou a ser pesado, como se cada segundo estivesse carregado de expectativa. E eu podia sentir isso no jeito que o Jake se mantinha imóvel, encostado perto da parede, como alguém que já não sabia mais o que fazer além de esperar. E eu mesma comecei a perceber pequenos detalhes que antes tinham passado despercebidos, como o som distante de um carro passando na rua, o tic-tac do relógio na cozinha, e principalmente o fato de que, pela primeira vez desde que desci para encontrá-lo, eu não estava mais reagindo. Eu tinha tomado uma decisão. E agora precisava sustentar aquilo até o fim, e não demorou muito até que o interfone tocasse, alto demais para aquela madrugada, me fazendo prender a respiração por um instante antes de atender. E quando a voz do outro lado se identificou, firme e profissional, confirmando que estavam ali para verificar a ocorrência, senti um alívio imediato misturado com uma nova camada de tensão, porque aquilo tornava tudo oficial, irreversível. E quando destravei a porta do prédio e voltei para o apartamento, o Jake me olhou como se estivesse tentando ler no meu rosto o que viria a seguir, mas eu apenas balancei a cabeça levemente, indicando que ele precisava ficar calmo, e poucos minutos depois, houve uma batida firme na porta. E ao abrir, o corredor foi tomado por uma presença que mudou completamente o clima do ambiente. Não apenas pela autoridade, mas pela sensação de que agora tudo estava sendo observado de fora, analisado, avaliado, e eu dei um passo para o lado, permitindo a entrada, explicando rapidamente a situação enquanto entregava o celular com os arquivos abertos. E foi nesse momento que o foco deixou de ser o Jake e passou a ser o que ele carregava, porque os olhares atentos sobre a tela, a troca de comentários baixos, a mudança sutil na postura de quem analisava aquilo deixavam claro que não se tratava de algo pequeno. E quando pediram para ele explicar de onde vieram aqueles documentos, eu observei de perto, esperando, talvez pela última vez, algum sinal de que tudo aquilo poderia ser mais uma história mal contada. Mas não houve, porque ele falou de forma direta, sem enfeitar, sem tentar se proteger além do necessário, explicando o que tinha visto, como conseguiu acesso,
Como percebeu que estava sendo observado? E por que decidiu fugir? E enquanto ele falava, algo dentro de mim finalmente se assentou. Não como confiança, mas como compreensão, porque independentemente do passado, independentemente de quem ele foi comigo, naquele momento ele estava fazendo a única coisa certa que podia fazer. E foi ali, no meio daquela sala, com estranhos analisando provas e tomando decisões que iam muito além de nós dois, que o verdadeiro clímax daquela história aconteceu. Não no momento em que ele apareceu ferido na minha porta, não quando vi os documentos, mas naquele instante em que tudo deixou de ser dúvida e passou a ser realidade, concreta, registrada, impossível de ser ignorada. E quando finalmente disseram que ele precisaria ser levado para prestar depoimento formal e que seriam tomadas medidas imediatas com base naquelas informações, eu percebi que aquela mensagem simples de 3 palavras tinha desencadeado algo que estava muito além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. E enquanto observava o Jake sendo conduzido, pela primeira vez sem resistência, sem tentativa de controle, apenas seguindo o que precisava ser feito, eu entendi que aquela noite não tinha sido sobre ele voltar para a minha vida. Tinha sido sobre algo muito maior vindo até mim e mudando tudo no caminho. Mudar tudo no caminho foi exatamente o que aquela noite fez, mesmo que no começo eu não tivesse dimensão disso, porque nos dias seguintes tudo aconteceu rápido demais. Como se aquela decisão tomada na madrugada tivesse colocado uma engrenagem gigante em movimento, algo que não pararia mais, e eu acompanhei à distância o desenrolar de tudo, sendo chamada algumas vezes para confirmar detalhes, entregar os arquivos de forma oficial, responder perguntas que pareciam simples, mas que carregavam um peso enorme. E enquanto isso, o nome do Jake começou a aparecer em contextos que eu nunca imaginei, não mais como o cara que eu conheci na faculdade, mas como uma peça-chave em uma investigação muito maior. E foi só semanas depois que a dimensão real daquilo começou a vir à tona. Quando os primeiros relatos públicos surgiram, falando sobre um esquema complexo de lavagem de dinheiro envolvendo executivos de alto nível, empresas de fachada e movimentações internacionais que aconteciam há anos sem serem detectadas, e foi nesse momento que tudo se conectou de verdade, porque aqueles arquivos que eu tinha aberto na mesa da minha cozinha não eram apenas provas, eram o início do fim de algo gigantesco. E meses depois, eu me vi sentada em um tribunal, em silêncio, observando o Jake do outro lado da sala, completamente diferente daquele homem que apareceu machucado na minha porta. Não fisicamente apenas, mas na forma como se comportava, mais contido, mais consciente, como alguém que finalmente entendia o peso das próprias escolhas. E quando ele começou a testemunhar, explicando como descobriu tudo, como decidiu não ignorar, e como aquilo o colocou em risco, eu senti uma mistura estranha de emoções, porque parte de mim ainda lembrava exatamente quem ele tinha sido comigo, mas outra parte reconhecia que, independentemente disso, ele tinha feito a coisa certa quando mais importava, e ao final daquele processo, quando as sentenças foram anunciadas, anos e anos de prisão para pessoas que, até então, estavam acima de qualquer suspeita, eu percebi que aquela madrugada tinha causado um efeito em cadeia impossível de prever. E quando saí do tribunal, ele se aproximou de mim, no corredor, com um olhar mais calmo do que eu já tinha visto nele, e disse simplesmente: "Obrigado por acreditar em mim naquela noite." E eu balancei a cabeça, quase automaticamente, respondendo algo que eu mesma só entendi completamente depois. "Eu não acreditei em você. Eu acreditei nas provas." E ele assentiu, como se aquela fosse exatamente a resposta que esperava, e talvez por isso tenha dito em seguida que foi por isso que veio até mim, porque precisava de alguém que buscasse a verdade, não alguém que apenas ouvisse. E depois disso, seguimos caminhos diferentes, sem promessas, sem tentativas de reconstruir algo que já tinha ficado no passado. Porque algumas histórias não são sobre recomeços, são sobre encerramentos necessários, e foi assim que eu achei que tudo tinha terminado. Até a semana passada, quando meu celular vibrou novamente às 3 da manhã, iluminando o quarto da mesma forma que naquela noite. E por um segundo, tudo voltou. A sensação, a lembrança, a escolha, e quando peguei o aparelho, vi que era um número desconhecido, com uma única mensagem. A coisa mais louca que um "tá acordada?" já causou foi derrubar um esquema bilionário. E talvez ganhar uma segunda chance. E eu fiquei olhando para aquilo por alguns segundos, sentindo um leve sorriso surgir. Não de nostalgia, mas de compreensão, porque eu sabia exatamente o que aquilo significava. E também sabia exatamente o que eu faria com isso. E sem responder, sem hesitar, eu apenas apaguei a mensagem, deixei o celular de lado e voltei a me deitar, porque algumas segundas chances simplesmente não valem o risco. E dessa vez, diferente da primeira, eu finalmente escolhi o silêncio.